Bom dia, bom dia. Tomar um café, tomou seu café hoje? Gerson Aguiar, tomou água também para lubrificar as cordas vocais. Bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Seja bem-vindo. Sou Gerson Aguiar. Esse live aqui agora no Instagram, tem meu canal também no YouTube, depois me segue lá com muito conteúdo. E pode ser que tenha comentários aí, pode ser que eu não consiga ver por conta que a câmera está virada aqui e tal. Mas vamos lá. Muito feliz de estar aqui, Gerson Aguiar, e estou aqui em busca de ajudar pessoas, contribuir na vida das pessoas para que elas alcancem o próximo nível, para que elas se tornem sua melhor versão no caminho da prosperidade, que elas prosperem, que você cresça. Quero que você cresça. De verdade, meu mais sincero emoção, quero que você cresça. E como você vai crescer? Me acompanhando aqui, me seguindo, curtindo, estando aqui nas lives, toda quinta-feira, 7 horas da manhã, fazendo live. Posto muito conteúdo, tá? Então, assim, respondo no direct também, respondo comentário. Então, assim, o que você busca aprender? Que área da sua vida você busca melhorar? Conversa comigo, me chama ali, acompanha meus vídeos e tal. Embora lá. E mais um aviso, deixa eu ver se tem mais um aviso. Não, só que eu estou muito feliz de estar aqui. Então vamos lá. O tema da live de hoje aqui é sobre aprendizado, tá? É sobre aprendizado, a importância do aprendizado. Gerson, mas por que é importante aprender? Por que é importante um tempo só de aprendizado? O que isso tem a ver com eu alcançar meus objetivos? O que isso tem a ver com eu ir para um próximo nível financeiramente, no emprego, ter um relacionamento melhor da minha família, meus amigos, contribuir na vida das outras pessoas? O que isso tem a ver? Eu digo para você que tem tudo a ver, tá? O aprendizado, o que é importante você aprender? Você aprender, porque quando você aprende mais, você aumenta algo que podemos entender como seu repertório. Você aumenta mais seu repertório. Porque antes você sabia um pouco, você vai saber mais. Então você vai se aumentar seu repertório. Quando você aumenta seu repertório, você tem mais ideias, você tem mais do que conversar, você vai conseguir comunicar com mais pessoas, você vai conseguir ir a mais lugares, você vai viver novas experiências, tá? Você vai viver novas experiências que antes você não vivia. Por isso a importância do aprendizado. Você vai alcançar novos resultados. Você vai entender que sobre coisas que você achava algo por alguma crença, por alguma coisa que você ouviu na sua família, no seu meio social, seus amigos, você vai entender que pode ser que nem é verdade, pode ser que é apenas um mito, pode ser que alguma coisa que você acredita que não é possível, alguma coisa que você acredita que é verdade, você vai entender que não é nada daquilo. Tá? Algumas coisas se misturam muito, algumas crenças se misturam muito com o folclore, podemos dizer assim. E você cresce, você escuta uma coisa quando você é criança, você cresce com aquilo e você acha que é verdade, você nunca parou para estudar, ou pelo menos para entender o porquê da coisa. Não precisa ser um expert, não precisa ser um cientista naquela área, mas é muito importante você entender sobre as coisas, tá? Primeiro, e uma outra coisa importante aqui é que a vida ela é muito curta, tá? A vida ela é curta, nós temos um tempo limitado na Terra. Então, assim, não viva como se você fosse viver por 1000 anos, que você pode levar 100 anos da sua vida só vivendo, olhando para as coisas assim, vendo o tempo passar, e daqui 200, 300 anos você vai começar, não, vou me despertar agora eu vou começar a correr atrás, vou começar a aprender coisas que eu não aprendi antes. Deixa eu te falar, você não vai ter esse tempo não. Na Terra aqui, se colocar uma média de 100 anos, tá? Assim, cada dia que passa tá chegando mais próximo. Então não vive como se tivesse 1000 anos, não vive como se fosse ter tempo para ficar 100 anos sem aprender coisas novas, depois vai ter mais 100, 500 anos de vida para isso. Não,
de verdade para você que a vida ela é muito curta, muito, muito curta. E vamos lá, a importância para você aprender, vamos pensar aqui em 3 zonas. Existe a primeira, que é a sua zona de conforto, tá? A zona de conforto. Deixa eu ver se eu consigo se inscrever aqui. A sua zona de conforto. Deixa eu só... Vamos escrever, não tem umas coisas escritas ali. Vou tentar escrever no caderno aqui. Vamos primeiro aqui, ó. A zona 1. Chamar de Z1. Z2. 3 zonas. Vamos partir aqui que temos 3 zonas. O que é a primeira zona? A primeira zona é a sua zona de conforto. É a zona que você está, a sua zona de conforto. É aquele lugar ali que... Não confunda a zona de conforto com você ser preguiçoso, com você não ser uma pessoa que dedica. Não é muito sobre isso, tá? A sua zona de conforto é mais um lugar onde você se sente confortável, onde você dedicou, você batalhou, você conquistou a sua zona que você está hoje, tá? Então, assim, não menospreze esse momento atual, mas a sua zona de conforto é quando você se sente confortável, você já aprendeu o que você tinha que aprender e você consegue lidar bem com as suas coisas ali. Essa é a primeira zona. A segunda zona dessas 3 zonas, ela é a zona de conflito. É a zona de conflito, tá? E é nessa zona onde você vai se colocar à prova, você vai se colocar em desafios, você vai se colocar em dificuldade, intencionalmente. Em dificuldade, eu digo dificuldade no sentido de você se aventurar em novas coisas, se aventurar, colocar em prova o que você sabe, se arriscar a aprender algo novo. E a terceira zona é a zona do desfrute, tá? É a zona do desfrute. É na terceira zona onde você vai desfrutar, tá? É a zona da conquista, onde você vai conquistar o que você deseja, tá? Entenda aqui, ó. Então a gente tem a primeira zona, aqui é a zona de conforto, a zona de conflito e a zona de conquista. Talvez a letra não seja melhor aqui, mas entender. Tá, Jéssica, me explica melhor aí. Vamos lá. Por que é importante a questão do aprendizado? Tá. Você não vai passar da sua zona de conforto para a zona de conquista. Para você chegar na sua zona de conquista, para você chegar a ter o que você deseja, para você chegar a ter, realizar seus sonhos, você tem que passar na sua zona de conflito, que é a zona onde você vai se desafiar, onde você vai buscar novos conhecimentos, você vai aprender sobre novas coisas, você vai reaprender, você vai estudar às vezes coisas que você já faz no seu dia a dia, às vezes coisas que você já trabalha, coisas que você acredita. Você vai parar para olhar se é aquilo mesmo, vai estudar sobre, você vai acompanhar sobre e ver se é aquilo mesmo. Você vai entrar na sua zona de conflito. E só depois da zona de conflito que tem o desfrute, que tem a conquista. Você não vai passar da sua zona de conforto fazendo o que você continua fazendo para a zona de conquista. Quando eu digo zona de conquista, é conquistar algo novo. Tá? Para você conquistar algo novo, você tem que aprender algo novo. O nível que você está hoje é resultado do que você aprendeu até hoje. O próximo nível que você quer ir, que você vai ir, vai ser resultado das novas coisas que você vai aprender, das suas novas experiências, das novas pessoas que você vai se conectar. Tá? Então, às vezes, se você está buscando um novo nível, está buscando crescer na sua empresa, expandir sua empresa, expandir seu negócio, buscando uma vaga de trabalho, buscando se relacionar melhor, buscando ser promovido, mas você não está aprendendo, se você não está dedicando tempo para aprender, isso pode ser um ponto de alerta, tá? Pode ser por isso que você não está chegando lá, tá? E as zonas de conflito, elas vão estar muito alinhado com o momento de desafio da sua vida. Eu te faço pensar aqui agora, qual foi um momento de desafio da sua vida que você encarou um grande desafio, mesmo sem saber
tudo o que precisava saber, ou mesmo sem saber o que você precisava, o que você achava que tinha que saber para ir lá e tomar posse, para ir lá e conquistar, para ir lá e bater no peito e falar assim, pode deixar que eu faço. Qual foi uma vez que você fez isso? Eu te faço refletir. Porque é essa mesma emoção, essa mesma fase que eu tô trazendo aqui para vocês se colocar nessas fases de novo, tá? Eu lembro que, um caso aqui, quando eu fui entrar na faculdade, eu olhei para trás assim, depois eu olhava assim, cara, eu falava assim, cara, como que eu não sabia coisas que assim, depois era normal para todo mundo, depois eu ia estudar. Quando eu fui entrar na faculdade, eu lembro que tinha as provas lá pelas provas pelo Enem, tinha ProUni, tinha várias formas de entrar na faculdade. Só que eu não conhecia direito como é que era a faculdade, eu não sabia assim, eu não conversava, não tinha ninguém para conversar assim, para me explicar direito como é que era uma faculdade, como é que você fazia para entrar, e depois que você entrava, como é que era. Eu só sabia que eu tinha que fazer faculdade, eu sabia que faculdade vinha depois do ensino médio e tal. E eu fui lá e, cara, beleza, eu vou fazer essa faculdade. Fui lá, pesquisei a faculdade que eu me interessava, na época eu fiz engenharia da computação, sou formado em engenharia da computação. Mas naquele momento ali, até eu decidir fazer, no momento que eu decidi fazer uma graduação, uma faculdade, até de fato, não é nem eu formar, até de fato eu entrar, eu tive que aprender um monte de coisa, muita coisa mesmo. Primeiro, você vê, eu nem sabia como que entrava, se tinha que ter prova, se não tinha prova, porque até então no ensino médio não tinha prova para entrar no ensino médio, depois eu estudei, aí só chegava lá, minha mãe ia lá fazer minha matrícula e eu entrava. Para entrar na faculdade não era assim não tinha minha mãe para ir lá fazer matrícula, vou matricular o Gerson aqui, eu ia estudar, não. Eu tive que aprender como é que eu conquistava a vaga. Depois que eu entrei, eu tinha que aprender a como organizar minha vida para conseguir fazer uma faculdade, porque envolvia tempo, moradia, tinha que estudar algo novo. E assim, era totalmente novo, assim, eu nunca tinha visto falar quase nada. Eu só gostava de computador, porque eu gostava de jogar muito assim, era bem curioso, mas eu não sabia nada sobre computação, sobre programação, não sabia praticamente nada assim, tá? Mas ali, ó, eu tive que sair de um lugar onde eu não sabia nada, nem como entrar na faculdade, depois eu consegui entrar, mas daqui para aqui eu tive que aprender muita coisa. E por encarar isso, e por ter a capacidade de encarar esse desafio de aprender, de correr atrás, de buscar e perguntar às pessoas, eu aprendi muita coisa. E essa foi uma minha zona de conflito. Até eu entrar na faculdade, aí veio a conquista, eu entrei na faculdade, consegui entrar e comecei. Mas aí de entrar até formar, foi mais uma zona de conflito muito grande, porque assim, novas matérias, novas coisas, eu comecei a ver o mundo de outras formas, coisas que eu nem sabia que existiam, eu comecei a ver na faculdade. E ali era a minha zona de conflito, quase todo dia eu me conflitava. Para o quê? Para depois conseguir formar, para depois conseguir arrumar um trabalho, né? E ser o melhor da turma, e sempre buscando ser o melhor. Então, assim, e depois que você forma, o quê? É a zona de conquista. Eu conquistei isso, conquistei um título, conquistei uma graduação, conquistei minhas habilidades, mas isso só vem a partir o quê? A partir da zona de conflito, a partir da decisão minha de sair da minha zona de conforto. E assim como eu tinha vários colegas que naquela fase da vida optaram por não querer começar a faculdade, não vou começar agora não, estou muito novo, não vou começar agora, não, depois eu faço, depois eu começo. Mas deixa eu te falar, o tempo vai passar, e o tempo passou, e depois o pessoal fala assim, podia ter começado, podia ter feito, aí fica nisso, tá? E o que eu te pergunto aqui é o seguinte, que momento da sua vida você se colocou em xeque, você foi lá e foi fazer algo que você não sabia, você teve que aprender muito, tá? Aprender não é só aprender na escola, você tem que aprender coisas da vida. Você que tem empresário, você tem funcionário, você quer expandir sua empresa, o que você precisa aprender para expandir? Se tem 10 funcionários hoje, como é que você precisa ir para 20 funcionários? 50 funcionários, 100 funcionários,
sair do faturamento de R$ 1 milhão por mês para 5 milhões, 10 milhões. O que é que você tem que fazer? Você tem que tentar entender como que você vai fazer, quem são as pessoas que você tem que buscar. Você tem que aprender sobre isso. Você tem que aprender. Tá? E o aprendizado, ele tá muito relacionado a não. Dizer não. Vou escrever aqui. Dizer não. Eu adoro essa caneta aqui, ó. Não sei se alguém entende essa aqui, ó. Essa aqui, ó, pilote. Ela fica muito bonito. Não. A palavra é essa aqui, ó. Não. Tá dando pra ver? Não. Você vai ter que dizer muito não. Muito não. Não pra quê, Gerson? Não pra prazeres. Não para seus desejos. Não para sua zona de conforto. Tá? Você vai ter que dizer não. Porque muitas coisas vai tender a aparecer na sua vida para tirar seu foco, para te desanimar, vai parecer mais fácil alguma coisa. Mas assim como eu tenho certeza que você já fez alguma coisa na sua vida, que você conquistou depois, e você olha para trás e você fala, caraca, velho, como que eu fiz aquilo? Que você sente orgulho disso. Você teve que dizer não para muitas coisas. Você teve que dizer não até para você não desistir. Você teve que dizer não para você não ter que dormir tão cedo. Você teve que dizer não para não acordar tarde. Então está muito relacionado com você dizer não, tá? Aí eu te pergunto, você está dizendo muito não hoje só para os seus prazeres, só para os seus desejos? Não que não seja importante. É muito importante você desfrutar da vida, tá? Não é ser 100%, nossa, então agora eu não vou ter mais vida, eu vou só estudar, vou só trabalhar, vou só querer prosperar. Não é sobre isso. Você tem que ter um equilíbrio. Mas uma coisa é você desfrutar, outra coisa é você viver só por prazeres, tá? Eu te pergunto, quanto tempo você passa no telefone? Quanto tempo você passa vendo vídeo? Você passa dando risada? Você passa na sua rede social? Você confunde a rede social, a ferramenta. Vamos dizer que a ferramenta, o aplicativo Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube. Você confunde esse aplicativo com uma rede social, com amigos. E o tempo que você passa nisso, você poderia estar dedicando para você aprender algo novo. Tá? O que você poderia aprender de algo novo? Todo dia é uma nova chance que você tem. Todo dia é uma nova chance que você tem de começar algo novo, começar a testar algo novo, tá? Começar a aprender, testar, errar. Não é sobre você começar e já aprender e ficar dominando um assunto, não. Você tem que começar assim, como que eu faço para me aprender o que eu aprendo, tá? Como que você faz para você aprender? As pessoas normalmente viram para mim e falam, nossa, você aprende muito rápido, você tem capacidade de aprender as coisas novas, já colocar em prática. Nossa, isso é muito inteligente. O pessoal fala muito assim, você é muito inteligente. Só que eu tenho algumas coisas que eu faço, depois eu fui percebendo que são etapas que eu faço, são coisas que eu sigo para aprender mais rápido, para aprender foco. Primeiro, eu me questiono sobre as coisas, tá? Você tem que ser um questionador, você tem que questionar sobre as coisas. Você tem que se questionar pelas coisas como são, tá? Assim, se o sol nasce, ele se põe, você não entende isso, você não entende direito como é que a Terra é redonda, que o Sol, que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra tem seu próprio eixo. Se você não entende sobre isso ainda, cara, você tem que olhar para o céu assim e falar, cara, por que o Sol nasce aqui e se põe lá? Por quê? Por que na hora que o Sol nasce, tá aquele amarelo bonito e no meio do céu ele não fica tão amarelo, na hora que ele está se pondo ele fica um amarelo? Por que tem dia que à noite eu vejo a lua e tem dia que eu não vejo a lua? Por que tem dia que a lua eu vejo ela só a metade, depois eu vejo a lua cheia, depois eu vejo ela só um pedacinho? Por quê? Você tem que se perguntar, por que as coisas são do jeito que é? Isso é uma das primeiras coisas que eu uso para aprender rápido. Por quê? Porque eu fico me perguntando, fico me questionando todo o tempo. Quase todo dia eu fico me perguntando as coisas. E por perguntar, eu vou correr atrás de aprender. Eu assim,
naturalmente eu busco aprender novas coisas. Então por isso que as pessoas às vezes me comentam, nossa, mas você aprende rápido, você aprende. Não é porque todo dia eu estou aprendendo. De fato, todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu estou estudando. Não é sentar a bunda na cadeira e ficar estudando. Não, eu fico olhando as coisas, fico observando. Às vezes eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu não sei, eu falo, cara, como que essa pessoa faz isso? Como que ela teve aquele resultado ali? Eu fico olhando para as coisas assim e falo, caraca, velho. Se eu vou cortar o cabelo, se eu estou no salão, um dia eu fui no salão lá, o cara, sentei, o moço coloca um negócio assim, aí ele começa a cortar, faz uma massagem, coloca um pano, aí depois ele corta. Enquanto ele está cortando, eu fico pensando assim, cara, como que ele sabe que ele tem que dar a tesourada aqui? Como que ele sabe a altura que tem que ficar meu cabelo? Eu fico só me perguntando. E por me perguntar, eu fico me questionando, aí eu fico aprendendo sozinho, Aí se eu me interesso mais, eu vou e pergunto, cara, como é que você sabe que se eu pedir um corte assim, você vai colocar o dedo assim? Como é que você sabe que se eu pedir um corte assado, você vai colocar de outro jeito? O tamanho da lâmina da máquina, como é que você sabe? Aí ali eu já aprendi. Eu já aprendi um pouco sobre cortar cabelo. Não vou sair cortando cabelo, mas eu já aprendi. Então você tem que se questionar, tem que perguntar sobre as coisas, se perguntar. No que você trabalha hoje, no que você trabalha hoje, você está se perguntando, porque às vezes se você tem muito tempo de alguma área, se você desde criança trabalha com alguma coisa, você vai ter uma forte tendência a ser resistente a aprender. Por quê? Porque você acha que você trabalha a vida toda daquela forma, que você sabe o que você tem que fazer, você não está disposto a aprender algo novo. Por que você não está disposto a aprender algo novo sobre sua área? Porque isso colocaria em xeque, colocaria em dúvida o seu conhecimento sobre a área que você tem. Se você tem 10 anos, tem 20 anos de atuação em alguma coisa, desde pequena, de família, você vai ter uma forte resistência, você vai ter orgulho de tentar dizer, cara, o que eu sei pode não estar certo. Para vocês, quando você aprende, para você se questionar, querendo ou não, você vai estar colocando à prova o que você sabe. E se você tem um orgulho muito grande, se você tem um orgulho, assim, algo assim, uma crença muito forte do que você sabe, aquilo está certo, você pode às vezes acabar repetindo coisas que não são produtivas, coisas que não são efetivas, apenas porque você tem um orgulho, apenas porque você tem uma crença, apenas porque você não quer estar preocupado com os seus pais, com o julgamento, seus pais com as crenças, seus pais com as crenças da sua família, seus amigos. Por quê? Porque se você se perguntar, se você se questionar, mas por que aquilo é daquele jeito? Por que a gente faz desse jeito aqui? Sim, eu arrisco dizer que se você faz uma coisa, se você parar hoje, pesquisar, gente, tem internet hoje, tem um monte de vídeo, tem um monte de coisa, se você parar para pesquisar, por que o que você faz do jeito que você faz, tá certo? Pode ser que a forma como você faz hoje é a forma mais certa que tem mesmo, mas se pelo menos se você for se colocar para aprender, você vai descobrir que existem 10 ou 3 formas diferentes de fazer aquilo que é menos efetiva. Você vai entender, cara, tem outras 3 formas de fazer que é diferente, tem menos eficiência, eu vou produzir menos, eu vou gastar mais tempo, vou fazer mais esforço. E você vai aprender aquilo, mesmo que você não vai utilizar, mas você vai aprender. Aí em algum momento você vê alguém do seu lado fazendo, você vai falar, cara, olha, deixa eu te dar um conselho aqui. Desse jeito que você está fazendo aí, não é muito bom não, faz dessa outra forma. Então, a partir desse momento, você pode não usar para você, mas você consegue ter a habilidade de ensinar outra pessoa. Tá? Então, isso é bem importante. Tá? Uma outra coisa que ajuda muito no aprendizado, tá? Primeira coisa, perguntar, se questionar. Sempre se questione. E uma outra coisa é colocar em prática. Você tem que colocar em prática, você tem que colocar em prática o que você aprendeu para você. Você tem que colocar em prática, testar, ir lá testar, validar, porque é assim que os seus neurônios vão se formar, é assim que sua mente, seu cérebro vai guardar essa informação, porque se você só apenas ver, escutar, seus neurônios vão formar os neurônios,
vão formar uns ligamentos, mas aí depois de um tempo, se você não viveu uma experiência, se você não viveu uma experiência para gerar uma emoção, para gerar um sentimento, você vai esquecer disso. Então, segunda coisa, você tem que pôr em prática, você tem que testar, você tem que validar aquilo, se fizer sentido, lógico, né? E a terceira coisa é você ensinar outras pessoas, tá? Você tem que ensinar, você tem que comunicar, você tem que falar sobre isso, tá? Mesmo que talvez você não entenda tudo, mas esse deveria ser um dos motivos para você ensinar, porque quando você está ensinando, supor que eu tô escrevendo com essa caneta aqui, tá? Agora eu tô até melhor, mas antes eu não estava muito bom para escrever não. E alguém chega e fala, Gerson, cara, eu queria escrever melhor. Eu falo, queria escrever num quadro branco. Eu vou falar, vem cá, eu escrevo assim, ó. Pode não ficar da melhor forma, mas eu faço dessa forma. E a pessoa, entendi. E se eu quiser fazer de tal jeito? Eu posso usar tal caneta, eu posso usar tal cor? Que cor que fica melhor? Aí começa a fazer muitas perguntas, se aprofundar tanto, eu não vou saber. Mas aí é o momento que eu posso buscar aprender para falar, cara, olha, é assim que a gente faz, é assim que funciona, é assim que dá certo, tá? Então, assim, até quando você ensina, vai vir novos questionamentos. Quando você compartilha o que você sabe, é muito importante isso, porque, primeiro, que quando você tende a ajudar uma outra pessoa, você vai estar ajudando uma pessoa, isso é muito importante. Outra coisa, essa outra pessoa, ela tem pensamentos, ela tem crenças, ela tem outras experiências, então essa outra pessoa, ela vai trazer questionamentos para você. Ela vai falar, cara, mas e por quê? Desse jeito funciona? Funciona mesmo? Mas e se fizer diferente? Aí você vai ser, em vez de ser uma cabeça pensando, vai ser duas cabeças pensando sobre o mesmo assunto, tá? Às vezes uma pessoa que nem é de sua área, às vezes uma pessoa que nem tem muito contexto com você, pode fazer uma pergunta para você, se questionando, que você vai falar, cara, é verdade. Nunca tinha pensado sobre isso, não, olha, é assim mesmo, é assim que funciona, tá certo. Então, assim, é muito importante você compartilhar até para gerar esses questionamentos, tá? Para você desaprender, ter humildade para você, cara, falar assim, deixa eu te falar, faz sentido isso aí. Não, faz sentido. Vamos fazer dessa forma mesmo, tá? Eu lembro que quando eu queria aprender a dirigir, meu pai é motorista, um grande abraço, meu paizão. Ele é motorista e eu queria aprender a dirigir. Só que ele não queria muito me ensinar, né? Mas eu queria de todo jeito aprender a dirigir, que eu sempre achei bonito, eu sempre achei muito legal dirigir, eu sempre achei. Todo adulto dirigir na minha cabeça, falar, cara, dirigir é interessante. Eu quero aprender a dirigir. Como que eu fazia para aprender? Como que eu fiz para aprender a dirigir? Poxa, com 12 anos eu aprendi a dirigir. Ou menos, eu acho. Não me lembro aqui, mas... Primeiro, eu olhava meu pai dirigindo e ficava me perguntando, eu falava, cara, como que esse sujeito faz isso que ele faz? O pai é motorista de carreta, caminhão, o cara dirige tudo. Eu falava, cara, como que ele consegue? Tem gente, como eu observava, desde criança você consegue observar, você fala, velho, tem gente que eu já vi falando que não sabe dirigir um carro. Tem gente que fala que não consegue dirigir uma moto. Tem gente de pilotar uma moto. Tem gente que não consegue andar de bicicleta. Como que meu pai consegue dirigir uma carreta de não sei quantos metros, não sei quantas rodas, não sei quantos quilos pesa? Eu ficava me perguntando, cara, o que esse cara faz para ele fazer? Eu ficava observando. Eu viajava muito com ele, eu ficava observando todo o tempo o que ele fazia. Se você estava no volante assim, se ele passava alguma coisa aqui, se ele fazia... Na época eu não entendia, né? Eu só sabia que ele fazia, mexia com as mãos assim, que eu não entendia, que ele estava passando uma seta, que ele estava ligando o limpador de para-brisa, como é que ele estava passando a marcha. Eu lembro que ele fazia com a mão assim, e com a mão assim para passar a marcha, né? Eu ficava observando. Eu falava, caraca, que incrível, como é que ele faz isso? E eu sabia que nos pés, ele fazia umas coisas nos pés, eu não entendia também. Mas eu ficava me questionando. Eu ficava olhando para ele ali a viagem inteira, e eu ficava só olhando, cara, como que esse rapazinho, né? Meu pai é rapazinho. Como que esse rapazinho faz isso? Eu ficava olhando. Aí, beleza. Quando eu chegava no lugar, eu ficava sozinho no caminhão, o que eu já ia fazer? Olha pra você ver, isso eu entendo hoje que é uma técnica de aprendizado. Na época eu só era curioso. E quando ele descia do caminhão, eu sentava na poltrona e ficava lá, fazendo os mesmos movimentos que ele fazia. Entendendo? Girando o volante, olhava para os lados. Eu nem sabia que olhar para os lados não era olhar só para os lados, era olhar para o retrovisor. Eu não sabia, mas eu fazia. Fingia que eu estava passando a marcha.
E era isso, eu fiquei assim, ó, vários anos. Ah, você aprendeu a dirigir com 12 anos? Foi, mas eu comecei a aprender a dirigir, na verdade, com 9 anos, 8 anos, que eu ficava só observando. Fiquei tipo 4 anos só observando meu pai. Aí um dia que eu cheguei em casa, eu peguei o carro dele e ficava na garagem lá. Só brincando de passar marcha, só brincando de passar marcha. Virar volante, passar seta. Apertava aqueles botão tudo, rodava as alavancas assim, via as coisas acontecendo. Morria de medo de quebrar alguma coisa, mas eu fazia. E era assim. Então assim, eu primeiro observava, me questionava e depois eu ia lá e colocava em prática. E depois eu fui começando a dirigir, assim, cara, eu com 13, 14 anos eu dirigia para qualquer lugar já. Não podia, né? Mas eu já sabia dirigir. Então assim, por quê? Porque eu me questionava, porque eu fui lá e testei. E outra coisa, quando eu aprendi alguma coisa, eu já ficava querendo ensinar as pessoas. Eu falava, cara, vamos embora aprender e aprende também. Alguns colegas meus falavam, velho, já dirige? Eu falei, dirige, cara, você quer aprender? Bora aprender. Eu já sou desse jeito, entendeu? Então essa já é uma forma de aprendizado, de você aprender mais rápido, você querer compartilhar. Eu naturalmente sempre fui dessa forma. Curioso, testar as coisas e querer ensinar outra pessoa. Eu sempre fui dessa forma. Cara, se a pessoa virar para mim e falar assim, como é que você faz isso aí? Que interessante. Eu já vou ter o maior prazer de ensinar, porque eu gosto de ensinar e depois, quando eu aprendi, quando eu ensino, eu aprendo ainda mais, aí que eu fico mais contente, cara. Eu fico muito contente em aprender. Então, pergunta que eu te faço aqui, você tá se questionando, você está colocando em prática e você está ensinando outras pessoas o que você sabe, ensinar, ter a intenção de ensinar mesmo. Por quê? O que é mais importante? Porque é importante também se aprender, dedicar. Tudo o seguinte, nosso cérebro, ele é muito fértil. Nosso cérebro, ele é muito fértil. Se você tem um sonho, se você colocar um sonho na sua cabeça, dedicar para aquilo, escrever, planejar, escrever num caderno, pregar na sua parede um quadro de sonhos, vai realizar. Ele vai realizar. Se você quer aprender alguma coisa, você vai conseguir, porque seu cérebro, ele é muito fértil. Tudo que você planta no cérebro, entende assim? Entende o cérebro como uma plantação. Tudo que você plantar vai crescer, vai florescer, você vai aprender. Você pode não saber agora, mas se você dedicar, você vai aprender. Você pode não ficar o melhor, mas você vai conseguir aprender. E por que é importante você estar sempre aprendendo, sempre se descobrindo? Por quê? Como o seu cérebro, nosso cérebro, ele é fértil, ele cresce tudo cresce nele. Se você não estiver colocando coisas novas no seu cérebro, se não estiver plantando sementes, se você não estiver plantando novos conhecimentos, novos desafios, o que vai crescer? O que vai ter lá no seu cérebro? Vai ter muita ociosidade. E aí começa a crescer o que? As ervas daninhas, né? Começa a crescer os matos, que a gente chama aqui no interior, na roça, a gente chama de mato. Porque tem uma plantação lá bonita, aí no meio nasce os matos, né? As ervas daninhas, que é o que? São, vamos dizer assim, frutos, são plantas que crescem que você não deseja. Mas pelo seu cérebro ser muito fértil, se você não plantar nada, ainda assim vai crescer alguma coisa. Aí vai crescer maus hábitos, coisas improdutivas, maus comportamentos, maus pensamentos. Que aí começa a surgir os pensamentos de eu não consigo, eu não sou capaz, para mim não funciona, será que eu vou conseguir? Velho, minha cabeça não passa aí. Pode falar que não passa, em poucos momentos passa. Por quê? Porque eu estou sempre plantando, estou sempre ocupado. Minha mente ela sempre está ocupada. Eu estou sempre me questionando sobre alguma coisa, eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre ensinando. Então eu fico, imaginei, 95% do meu tempo fazendo isso. Me perguntando, que é me questionando. Eu fico testando, colocando em prática, ensinando outras pessoas. E depois o tempo que fica ali é o tempo que tem para crescer algum matinho, alguma erva daninha, que eu fico em alguns momentos que eu me questiono, falo, será que é para mim? Será que eu consigo? Mas sim, é quase zero e cada vez mais só baixa isso, tá? Então se você tem essa voz muito alta,
na sua cabeça que você não consegue, se você passa agora, se você está querendo fazer alguma coisa e você pensa que você não consegue, é porque você deixou crescer uma erva daninha, que você deixou crescer coisas ruins no seu cérebro, tá? É só você plantar coisas boas, é só você plantar questionamentos, conhecimentos, senta e comece a estudar, tá? Não tem como, o seu cérebro... Tem um livro aqui, ó, esse livro aqui, eu tô terminando de lê-lo aqui, é de Napoleão Hill. Eu sento para ler um livro desse aqui, meu cérebro não tem tempo para pensar em outra coisa, ele não tem tempo para falar assim, não, Jess, você não vai conseguir fazer seu projeto, você não vai conseguir fazer sua palestra, você não vai conseguir, cara, ele não tem tempo para pensar isso, sabe por quê? Porque todo momento eu estou estudando para fazer, todo momento eu estou ensinando, todo momento eu estou testando, estou escrevendo roteiro, eu estou entrando em contato, organizando as coisas. Então, meu cérebro, ele não tem tempo para ficar ocioso. E quando ele fica ocioso, ele vai tentar me afastar, ele vai tentar me sabotar. Por quê? Porque o cérebro ele é uma máquina, ele é um lugar muito fértil. Então, entenda isso. Mais uma coisa importante para você aprender, tá? Porque se você não está buscando coisas novas, você não está colocando seu cérebro para pensar, para trabalhar, ele vai tender a crescer coisas ruins, crescer coisas negativas para você, tá? Que é o quê? Que é as frases, né? Eu não consigo, para mim não funciona, será que eu sou capaz? Será? Aí começa um monte de será. Será isso? Será aquilo? Ou então o se, né? E se? E se tal coisa? E se tal coisa, tal coisa? E se tal coisa, tal coisa? Eu não tenho, você não pode deixar seu cérebro para isso, tá? Seu cérebro ele é uma máquina, seu cérebro ele é muito poderoso. Então, mais uma coisa importante para o aprendizado. Beleza? E, cara, muito bacana. Então, assim, vou passar a tarefa de hoje aqui, vai ser o seguinte. Desafio você a buscar uma coisa nova que você vai aprender ou que você vai estudar algo que você já faz hoje, mas você não sabe os porquês, você não sabe o porquê você faz o que você faz. Pode ser uma coisa que você faz no seu dia a dia. Se você não tem em sua cabeça assim, de onde você aprendeu, você vai estudar sobre e vai entender sobre aquilo e me manda no direct e fala, já só aprendi isso aqui, me manda, compartilha comigo no direct. Para você que for ver no canal do YouTube depois, no Instagram, eu tô como gessonaguiar.br. E a outra tarefa vai ser o seguinte, vai ser você ensinar alguma coisa para alguém, tá? Você vai ensinar alguma coisa nova para alguém. Você vai aprender, você vai ensinar alguma coisa nova para alguém. Você pode ensinar também uma coisa que você já sabe, talvez você não esteja ensinando, mas você vai ensinar também alguém alguma coisa, tá? Teve alguma coisa desse tópico que eu trouxe aqui, isso aqui são coisas que eu aprendo, coisas que eu estudo, fico lendo, o que eu trago para vocês aqui são de experiências que eu vivo e funciona para mim, e eu falo, cara, isso aqui funciona para mim, eu tive muitos resultados, ou então eu aprendi em livro, em treinamento, tá? Então, por isso que eu trago isso aqui para você, isso aqui é até uma forma, tanto de ensinar você, de fazer você se despertar, como também é uma forma que eu aprendo até mais, beleza? Então, fiquei muito feliz por essas duas atividades. A primeira, você se questionar e buscar aprender algo sobre o que você já faz hoje, e a outra coisa é você ensinar algo para alguém, tá? E eu vou aguardar você me mandar no direct a experiência que você teve ao ensinar outra pessoa, que aí você vai ver que vai gerar uma coisa mais poderosa, que pode ficar para uma outra live, um outro momento, que vai gerar um sentimento de gratidão em uma pessoa, vai gerar um sentimento de transformação em uma pessoa. Você vai abrir os olhos de uma outra pessoa, que a pessoa que às vezes não sabia sobre aquilo, você vai mostrar para ela, aí você vai ver uma pessoa grata com você, você vai se sentir valorizado, você vai se sentir merecedor, e aí vai vir muitas outras coisas positivas, tá? Beleza? Então, Gerson Aguiar aqui, esse aqui foi o tema de hoje, foi aprendizado. Um grande abraço e até mais. Como é que